vamos já de início conversando algumas coisas antes de entrar no projeto. O senhor é de que local do Rio, meu pai? Eu sou de Guaratiba, Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Pertinho do Benaju, pertinho do Benaju. Eu sou daqui do quilômetro 32, então É Nova perto. Iguaçu é bem próximo. E uma pergunta, pai. Qual o seu nome para o pessoal lhe conhecer? Conta um pouco do senhor antes de a gente começar a falar da macumba, para o pessoal poder saber quem é o senhor. Ok, sou Luan, né? Meu nome é Luan, mas as pessoas me conhecem como Luan Bamiche, né? Antigamente eu era muito conhecido na rede social como Tarólogo Luan, ou Luan Luquezzi. A gente vai mudando de personalidade aqui na plataforma para ver se o vídeo entrega mais um pouco, né? Eu sou sacerdote de Umbanda, né? Umbanda tradicional, carioca. E é isso, eu toco Umbanda. Sou iniciado dentro do Candomblé também para o Orixá Ossan, dentro da tradição de Queto, né? Pelo Babalorixá Adriano de Iemanjá. E hoje minha casa de Umbanda dá continuidade com o Babá Ireuli, né? Ele que é o meu sacerdote de Umbanda. Então eu toco Umbanda aqui no Rio de Janeiro mesmo. Então, hoje na sua casa só se toca umbanda. Só Umbanda, Umbanda, Umbanda mesmo. O senhor já é bom Não, sacerdote? não, 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 não. Sou Iaô do Não. Candomblé, é. Iaô do candomblé, mas sacerdote na umbanda. Exatamente. São duas Tá. coisas distintas aí. Isso a gente já separa. Porque aqui eu já trouxe aqui a Umbanda de Zélio, eu já trouxe aqui a Umbanda de Sete Linha, eu já trouxe aqui a Umbanda que é da questão do que banda que utilizava a mibanda dentro dos calundus, a antiga, né, que era o ritual de incorporar espíritos que se tinha dentro das senzalas, de onde surgiu o nome Umbanda com U, né, mas tinha a mibanda com a questão do culto praticado pelo sacerdote Quimbanda, né? E falamos também da Umbanda nordestina. Falei um pouco da Umbanda que tem aquele tempero da. Como é que não é santeria, não. Ai, Jesus, me fugiu o nome. Eu falei disso ontem. Encantaria, que é Uhum. lá pro lado de Manaus. Falei da Umbanda do Maranhão, que não é bem uma Umbanda, mas o pessoal fala que é Umbanda do Maranhão, que seria a Mata Codoense, o Codó, o Terecô, né? Então eu já vim trazendo uma diversidade de questões da Umbanda aqui, para a galera vir conhecendo as vertentes, quais são os dogmas daquilo ali, as tradições, culto iniciático, se tem iniciação, se não tem. Porque hoje todo mundo que é do candomblé, tirando o senhor, tá, pai? E muitos aí, tá? Por não ter tempo no candomblé, aí acha que pode ali tocar pro eixozinho no quintal, abrir uma umbanda, dizer que tá tocando uma umbanda lá no cantinho, daqui a pouco eles. Ah, eu toco uma umbanda. E até sacerdotes são sacerdotes mesmo de matriz brasileira africana, Pai, com licença, rapidinho. Se eu sair daqui é porque eu tô compartilhando aqui a live, tá? tá? De matriz brasileira africana, né? Que se tornam sacerdotes, mas você não vê ele tirando um Iaú, você não vê ele fazendo um xirê, você só vê aquela casa tocar paixú, Sim. que eu já acho que isso daí virou moda, né? E o pessoal não entende que a Umbanda não se resume em você tocar para Exu, não Sim. se resume em você tocar para Preto Velho, não se resume nisso daí. E todo mundo acha que a Umbanda, e que eu também sou sacerdote de Umbanda, tá, pai? Que a Umbanda não tem feitiço, que a Umbanda não tem magia, que a Umbanda é fraquinha, que é isso, que é aquilo outro, né? Então, eu venho aqui sempre trazer esse conteúdo já para tirar um pouco disso e o povo parar de falar mal de uma coisa que ele não entende. Que É. ele não sabe nem por onde começa, nem por onde termina. Mas querem dizer que sim. Então, isso é um conteúdo que vai ficar lá no YouTube para os seus filhos, seus netos, meus filhos, meus netos, para a gente poder ver o que está sendo a Macumba em 2025.
E daqui a 20 anos, em 2045, o que, que vai sobrar daquilo que nós cultuamos hoje? Sim. Porque o de ontem já não tem muita coisa hoje. Só tem alguns remanescentes que tentam segurar a banda, tá? E manter a tradição dos cultos de acordo com o que se era cultuado antigamente. Sim. Mas o restante, hoje em dia, ele vem naquela trajetória de que vamos lá, o famoso que dentro da sua casa faz o que você quer, o tal do culto livre, né? E a gente está lutando contra isso porque nossa religiosidade é muito bonita, independentemente que seja umbanda, candomblé, quimbanda, satanismo, vovô, tu não vai estar não, Caijanã. 20 anos, velhinho. Deus queira que o senhor esteja, né, pai? O senhor vai estar andando de muleta. O senhor vai estar de bengala aí, ó. Agora, eu com 20 anos vou estar andando, que dirá tu. Aí eu falo pro senhor que hoje em dia a gente tem que lutar para a gente manter isso daí, para que pode se manter essa chama viva, porque querendo ou não, é tudo que foi deixado pela ancestralidade que tem de culto no Brasil, que se fala de ancestralidade, para mim é um culto que deve ser respeitado. Indiferentemente se a outra pessoa não entende. Se não entenda, não critica. Procure entender e levar aquilo com seriedade, porque quando a gente olha dos outros, a gente olha com amor, com respeito, com seriedade também. Então vamos lá, papai, vai começar as bombas. Vamos lá. Já tem 17 pessoas aí. Gente, eu não posso subir. Me perdoe se eu não poder responder aí a vocês, tá? Na rolagem, porque eu vou estar intertido aqui fazendo a minha. Qualquer coisa, só falar comigo na rolagem, galera, que eu respondo vocês. Tá? Ela tá aí para responder a rolagem. Depois eu dou 10 minutinhos no final para a galera fazer a pergunta que quiser pro papai aí que a chapa esquenta. Mas, por enquanto, eu não subo pergunta nenhuma. É somente o bate-papo entre eu e o papai Luan aí. Pai Luan, quanto tempo o senhor já está dentro da Umbanda? 11 anos. 11 anos, é a carreirinha, né? É, pouca, mas é uma carreirinha, A né? carreirinha. Iniciação na Umbanda. O que o senhor me fala da iniciação na Umbanda? Porque o pessoal diz que não se inicia, mas temos ritualísticas Então, que são nossas, mas eu quero saber da do senhor. então, vamos lá. Todo culto, ele é iniciático, gente. A Igreja Católica, ela é iniciática. Você tem que fazer comunhão, você tem que fazer as coisas lá deles lá. Assim como a Umbanda. A Umbanda você tem que fazer seu batismo, a Umbanda você tem que fazer os amacis, a Umbanda você tem que fazer a sua camarinha, a Umbanda você tem que ter coroação. A Umbanda tem outros tipos de fundamento, né? Para se montar uma coroação, você tem que fazer fundamento do caboclo da casa, a tronqueira do preto velho, fundamento da casa de Exu, e assim vai indo. Então é uma iniciação porque é um processo. Você precisa passar por esse processo. Então, sim, a Umbanda ela tem iniciação, sim, com certeza, porque sem esse processo da Umbanda, você não pode abrir uma casa de Umbanda, como o senhor estava mesmo falando aí, né? Muitos sacerdotes de candomblé tomaram seus 7 anos e estão tocando Umbanda erroneamente, porque a Umbanda ela é uma religião também. Né? Ela é um culto. Então você não pode, você é praticante de um culto do candomblé, um culto afro-brasileiro, você não pode tomar a Umbanda como culto para si simplesmente porque você tomou seus 7 anos dentro do candomblé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque são religiões semelhantes, mas distintas em relação a culto, a fundamento e ritualística. Então, pai, dentro desse dogma que a gente está botando aí, dessa questão, desse assunto, eu queria saber com o senhor, dentro sem passar PDF, pelo amor de Deus, que a gente não está aqui para isso, né? Porque senão daqui a pouco o nego está copiando, né? Aquela questão. Mas a gente ter, assim, superficialmente, o senhor dizendo a liturgia da situação. O primeiro processo, quando um neófito lhe procura dentro da tua Umbanda, quais seriam os primeiros procedimentos para que ele esteja adentrando dentro de uma casa de Umbanda até chegar a outras situações? Então, aqui primeiro ele vai tomar um sacudimento, dependendo do que o ancestral da casa, o dono da casa, mandar, né? Geralmente eu taco sacudimento em todos os filhos de santo que entram, até mesmo para poder já conhecer um pouco do peso da mão do sacerdote, né? E depois a gente passa para os processos iniciáticos, que seria
o anjo da guarda, né? Que é aquela quartinha, etc. A gente começa com o anjo da guarda, depois a gente vai para os amacis. Aqui em casa do amaci anualmente, é uma vez ao ano, os filhos participam dessa ritualística, tá? E aí depois o filho ele tem a sua primeira camarinha, ele vai lá, se o filho estiver preparado, mas antes disso eu faço um ritual aqui em casa, que é para confirmação daquele falangeiro, né? Daquele orixá, daquela cabeça, para ver se está bonitinho. Quando o guia da casa vê que o médium está preparado para entrar para a camarinha, a gente recolhe ele para a camarinha e aí tem os fundamentos que a gente faz dentro da camarinha, né, que são fundamentos de Umbanda. Para quem conhece Umbanda sabe, tem fundamento, arranca algumas coisas aqui, algumas coisinhas ali, nada muito extenso como o candomblé, mas a gente tem sim as ritualísticas. E aí a gente dá o que é de direito daquela pessoa ali para aquela pessoa poder cultuar aquele ancestral. Depois de um tempo, aquela pessoa ela reforça a camarinha dela. Aqui em casa, eu não dou obrigação como se fosse no candomblé, né? De 7 anos. Não. Aqui não. Aqui, se o filho ele tiver, vamos supor, 3 anos de camarinha e o meu espírito achar que ele tem capacidade suficiente para se coroar, a gente vai para a coroação. Quem decide isso é o espírito da minha casa. E aí a gente vai para o ritual de coroação, coroa aquele médium de coroação, não dá o direito ao sacerdócio. Tá? Existem sacerdotes que são coroados e são Rapidinho, pai. Não só te cortando para a gente poder ir em pedaços, que o senhor é igual a mim. O senhor pega o trem bala e vai embora. Né? Aí, só para a gente botar em pontos, senão dá ruim. A galera daqui a pouco começa. Mas calma aí, aquela parte. Vamos lá. O processo que o senhor tem, que o senhor passou aí agora, é que o filho adentra dentro da sua casa, o senhor já faz uma cusaca, para um sacudimento, um ebó, para que o povo entenda, tá? É um ebó, sacudimento, a cusaca, seja o que for, tá? Ele passa por essa ritualística até para que ele possa adentrar dentro da casa, estar com o corpo limpo, conhecer, já começar a pegar o caminho daquela situação ali. Automaticamente já tem-se os banhos de amacis. Vamos lá. Banho de amaci. No meu entendimento, como sacerdote de Umbanda, eu não vou passar PDF, tá, pai? Mas a gente vai se estender um pouquinho nessa situação, para o povo não entender que é besteira. Besteira porque você não entende, tá? O banho de amaci, ele é tão importante, tá? Que seria quando se lava a cabeça, se cobre a cabeça, se faz o amaci, se tem reza, se tem ritualística, se tem todo o olho que é feito. E aquilo ali é justamente parecido, para vocês entenderem, parecido a um ritual de um queso, um ritual de um obi, que se dá na cabeça de um ser humano quando adentra dentro do culto do candomblé. É para centralização da cabeça, aquilo é para energizar a parte espiritual, aquilo é para gerar um bom desenvolvimento no seu filho, tá? É justamente essa questão, porque ele está adentrando, ele precisa se desenvolver espiritualmente. Exatamente. Né? Então, aí eu tô dando, o senhor falou, estou dando aquela fechadinha, né? Passando-se dessa questão, ele faz anualmente. Isso anualmente deve ter data prevista, ele vai ter naquela ritualística justamente para o bom desenvolvimento do seu filho, do neófito que está ali procurando sua casa para que siga os seus passos espirituais. Essa questão anual, ela ajuda esse neófito, e no meio disso daí, obviamente, vão ter seus cultos dentro da Umbanda dele, como na minha comunidade de Janete, vai ter esses cultos que vão chamar esses espíritos, vão desenvolver essa espiritualidade na cabeça do filho, até para aquela espiritualidade já ir se acoplando melhor naquela questão da cabeça do seu filho e conhecendo melhor a mediunidade de cada um deles. E ali a gente poder, aos poucos, trabalhar como sacerdote a mediunidade de cada um, saber os pontos fortes e os pontos fracos. Ponto. Aí o senhor foi lá e entrou na questão de camarinha. Papai, vamos lá. Palavra camarinha. Meu Deus, essa hora não é hora de cachorro latir, na hora do negócio. Gente, dá um tapa nessa cachorro, pelo amor de Deus. E caiu, minha filha. Manda calar a boca. O que acontece? Meu Deus. Dentro dessa questão
da camarinha. Qual o significado da camarinha dentro da casa do senhor? Pode Então, comer, papai, eu espero. Ô, minha filha, a luz caiu, tá sem luz ainda, senão eu vou ter que subir um cinda. eu tô desde cedo jogando, até agora eu não comi nada. Tá certo, pai? Fica à vontade. O que acontece? A camarinha, ele é o primeiro passo para a iniciação dentro da Umbanda. Ali você está adentrando realmente aquele culto. Ali começa a se desvendar algumas coisas ritualísticas dentro da Umbanda, que a pessoa começa a aprender, né, como fundamento do tema na Umbanda, como fundamento de algumas coisas mínimas, mas fazem a grande diferença, que as pessoas conseguem ver, mas não entendem o para quê, o porquê, o que vai ali, entende? Então, a camarinha na minha casa, ela é como se você ganhasse o primeiro papel para uma prova, né? E que se você passar nessa prova, obviamente, você vai chegar até a coroação. Então, a camarinha é o primeiro processo para você adentrar realmente ao culto da Umbanda. Então podemos dizer que a camarinha, para que todos entendam, é o passo iniciático, é a iniciação que se tem dentro do culto da Umbanda. Na casa do senhor tem cama de folha, tem tudo isso? Não, aqui em casa não. Não faz cama de folha, não tem essa questão ligado mais às ancestralidades brasileiras? Não, depende da cabeça daquele médium ali, entende? Porque assim, na minha casa, vamos supor, eu vou colocar um filho de Oxóssi para recolher, né? Na minha casa, tá, de Umbanda, não tô falando sobre todas, Oxóssi na Umbanda, para mim é o caboclo. Ai, vamos lá, o Pena Branca, ali é o chefe daquela cabeça. O que eu entendo, que eu aplico dentro da minha casa, é que existe o chefe de coroa, e a obrigação que a gente dá para aquele médium é daquele chefe de coroa, entendeu? Então, assim, o Oxóssi dentro da minha casa, eu não tenho um Oxóssi, o caçador, o piu-piu-piu, não tem. O que eu tenho dentro da minha casa são os caboclos. A Inhansã, eu tenho a Inhansã, a Oxum, eu tenho a Oxum, e aí vai excessivamente os falangeiros, né? E o falangeiro do Oxóssi na minha casa, só para me poder explicar, para não ficar confuso. O falangeiro do Oxóssi na minha casa são os caboclos, né? E dependendo do ele vai ter um caboclo diferente, ou um caboclo igual ao outro irmão, e ali sim a gente vai arrumar a cama dele e arrumar outras coisas também para que ele possa fazer deitado. Eu também não sou a cama. Então, aí dentro, vamos lá, pai. O senhor é pai de santo dentro da Umbanda, é um zelador, ou como se dizia antigamente, um padrinho. Sim. De Umbanda, né? Tem orixá na Umbanda? Depende do que você tem para você como orixá. Nós não temos dentro da Umbanda, né, o orixá do Candomblé, porque o orixá do Candomblé pertence ao Candomblé, né? Mas porque o que é orixá? Né? Orixá, na minha concepção, ele é a divindade daquele culto. O orixá dentro do Angola é o Nkice. Então, a gente sabe que a divindade do culto do Candomblé de Angola é o Nkice. E as pessoas popularmente começaram a chamar os falangeiros de Umbanda de orixá por conta disso, por uma questão de fé e de separar a questão dos cultos. Então, o orixá da Umbanda, a gente não tem o mesmo orixá na África, o mesmo orixá do povo banto. O que nós cultuamos são falangeiros. É outra situação. Porém, conforme a população ela foi se adequando à nagotização, etc., aí trouxe para si esse nome de orixá e a gente concluiu dentro da Umbanda que seria orixá também, sendo que não é a mesma coisa. Mas posso apimentar? Pode. Devo apimentar? Vamos lá. Dentro dessa questão do orixá dentro da Umbanda, todos nós sabemos que dentro de qualquer vertente de raiz africana, brasileira, vou bem dizer dessa forma, de cunho brasileiro, nós entendemos que são energias da natureza. Sim. Outra coisa. Ai, tá vendo? Porque é muita coisa. O que acontece? Nós cultuamos, entenda uma coisa, pessoal. A pessoa de Umbanda, ela cultua sim. O cultuar não é incorporar, tá? Calma aí, vamos chegar lá. Quando eu coloco um inhame, cará, na estrada, para alguns, a pessoa sendo de Umbanda, porque eu já fui de muita casa também que fazia isso. Lógico que tem as tradicionais da Umbanda, mas vamos falar de uma maneira geral, quando eu coloco a acarajé para ir dentro da Umbanda, eu não estou colocando a acarajé para o falangeiro, eu estou colocando o acarajé para divindade. Entende?
Então ela que vai me responder através daquilo ali que eu quero, me abençoando, me dando as graças, naquele culto ali. Agora, a iniciação e a incorporação não é sobre isso, é outra coisa. Ali é outra situação, outro momento, é outro tipo de situação. Outra coisa, a ligação da gente, de nós de Umbanda, está mais ligado em relação ao orixá, tá? Ao povo banto. Por quê? Porque nós temos aí, né? A Yansan é dos raios. Isso daí é povo banto. Eles que têm essa concepção de divindade, né? Bumburucema é a chuva. Não sei, essas concepções não vêm do povo Nagô, vêm do povo banto. Então, obviamente, a influência banto é muito mais forte da Umbanda do que a influência Nagô. Então, tudo que a gente tem na Umbanda como orixá, como energia, está muito mais direcionada ao Inquis do que ao próprio orixá Nagô, né? Mas conforme houve o populismo do Nagô, né, as coisas começaram a se atravessar. Por isso que antigamente o Preto Velho chegava e falava Zame na Fatizá, Zame não sei o quê, que já tinha aquela ancestralidade convicta ali. Hoje em dia, por conta da mudança e da falta de estudo de alguns membros da Umbanda, isso foi se perdendo. Porém, o nosso culto, ele vem diretamente do povo de Banto. Tá? Então, partindo desse princípio, eu adoro isso, partindo desse princípio, nós entendemos que nós temos falangeiros, que automaticamente, quando nós fazemos o ritual de camarinha, é para falangeiro, não é por orixá em sequência. O que pega nosso corpo seria aquele falangeiro, ok? Dentro da Umbanda. Mas, querendo ou não, quando a gente pede também bênçãos, é em cima daquele energia da natureza que está ligada àquele falangeiro que está no corpo daquela pessoa. Legal, mas se a gente também for pensar que o culto do candomblé é um culto abaculo, isso me deixa com uma interrogação muito grande, né? Então não somos muito diferentes de muita gente, porque o culto do candomblé no Brasil é o culto ligado à ancestralidade. Porém, a gente vai dar vida a uma ancestralidade daquele local bantu. A gente vai dar vida à ancestralidade daquele local fombê. Vamos dar a energia daquele lugar Nagô e Yorubá. E a gente vai dar energia ao local daquele falangeiro. Sim. Enfim, não muda muita coisa, muda-se ritualística, que não tem aquela questão do candomblé, aquela coisa maçante, aquela situação de muitos orôs, que se não tiver tá imperfeito, que tá assim, tá assado, cozido e mal passado. Mas, querendo ou não, a gente tem que entender que quando se fala de ancestralidade no Brasil, indiferente, aquele ancestral que veio de África, ancestral não, aquele negro que veio de África e teve aqui no Brasil, ele morreu em quê? Em solo brasileiro. Ele se tornou o quê? Um espírito desta terra. Porque aqui ele foi enterrado e aqui ficou essa ancestralidade. Então a gente acaba cultuando algo que seria totalmente brasileiro. Mas enfim, vamos... Só para vocês terem a noção que... Vamos parar de diminuir a Umbanda, gente. Uhum. Vamos parar porque não tem muita diferença. Tem ritualística, mas quando a gente fala de respeito, amor, consideração, ancestralidade, é a mesma. Só em focos diferentes. Vamos lá, papai. Passou da camarinha, me explica um pouquinho mais, até onde der para o senhor, sobre a coroação. Então, diferente da camarinha, na camarinha a gente não dá satisfação da coroa daquele médium, tá? A gente dá satisfação ao pai, à mãe, né? Em alguns casos a madrinha e ao padrinho, e assim, bom, é o ponto da situação. A coroação, nós temos que dar satisfação a toda a coroa do médium. Né? Nós damos satisfação ao preto velho, ao caboclo, à boiadeira, ao escopo, imagina, ao herê, a toda essa coroa. Por isso fala coroação. Você está montando a coroa daquele médium. Né? Nesse caso de coroação,
É aí que você vê a necessidade espiritual daquele médium coroado. Se a necessidade da coroa dele ficar firme, ficar estável durante um bom tempo, que na minha casa, tá, gente? 60 caboclos, 60 da pombagira, toda essa situação também, tá? Depois a gente pode até falar sobre. Seu áudio tá dando interferência pra gente que tá ouvindo. O meu Então, áudio, eu vou fechar. Tá em cima da mesa o celular, pai? tá. Se tu apoiar ele em cima da mesa, não dá muito contato com. Tem que estar em cima da mesa, mas não encostado na mesa. Não, ele tá no tripé. Ah, no tripé não tem problema, mas agora melhorou. Vê agora. Agora melhorou. Não tem ninguém assistindo aí, não? Como assim? Tem alguém assistindo aí na sua casa, a live? Não. Engraçado, tá dando retorno mesmo, eu tô ouvindo. Tá bem pouco Deixa eu agora. fechar meu áudio. Deixa eu fechar aqui meu áudio só para poder ver, que aí quando eu quiser falar, eu entro nessa questão. Só para ver se é comigo. Vou fechar e vocês verem. Tá, deixa eu ver. Eu acho que foi agora, né? Foi. Agora tá tranquilo. Eu só não lembro o que foi perguntado, eu já me esqueci. Ah, coroação. Então, na coroação a gente prepara a cabeça do médium e ali a gente vê a necessidade daquela coroa. Se é necessário sustentar aquela coroa, ele ter um tipo de um entroncamento, um assentamento e assim vai indo. Então, a coroação dentro da minha casa é você preparar toda a coroa espiritual daquele médium. Entendeu? E aí ele se torna um médico coroado, é o médico que ele tem as 7 linhas, é o médico que ele deu satisfação às 7 linhas, deu satisfação a pai, a mãe, a madrinha, a padrinha, preto velho, a caboclo, a boiadeira, tudo. Então a cabeça dele tá bem alimentada dentro do nosso conceito e preparado para fazer determinadas coisas que é necessário. Eu tiro por isso, tá? Porque médiuns coroados têm funções diferentes de médios que tem camarinha. Pelo menos na minha casa são situações diferentes. Cada um faz uma coisa. Então, voltei a falar. A coroação seria dessa forma. Gente, eu vou pedir um grande favor a todos que estão na rolagem, que são da tropa do Tata aí, que são amigos de Luan, que gostam do nosso projeto, que a gente traz esse conhecimento, traz essa cultura para vocês, falando sobre todas as religiões. Por favor, vamos dar tap-tap, vamos compartilhar. Quem puder jogar um hate me aqui, porque o TikTok entende que as pessoas estão gostando da live. Tá? Então, por favor, ativa o hate-me comigo aqui. Por favor, compartilha, republica, por favor. E curte aí. Eu tô pedindo aí, tem 38 pessoas aí que possam me ajudar. Vamos bater 100k para que isso possa ser entregue. Que o TikTok fala, até 10 mil entrega para tantas pessoas. 20 mil para tantas pessoas. 30 mil para tantas pessoas. Tudo bem que a gente está com 40, estamos bem, não estamos ruim não. Mas poder ser entregar para outras pessoas também. Então ajuda o Tata aí, todo mundo, por favor, tá? Então, pai, voltando ao nosso assunto, a coroação, então, ela se dá como se fosse uma questão para o povo entender daquela famosa obrigação de 3 anos, que é onde que se tem uma mudança de postura. Vamos dar uma sincretizada. Entendeu? Uma sincretizada para o público entender, né? Porque eles ficam com essa questão. Mas seria o que deveria ser, né? Não que seja a mesma coisa, eu já acabei de botar a palavra, sincretizando a questão. E o que o senhor me diz? Eu queria entender um pouquinho mais, o Luan, o que seria a Umbanda tradicional? O que leva ela a ter esse nome de Umbanda tradicional? Não sei se o senhor pode dizer de onde que ela veio, por onde que ela veio, quem fundou. Só pode dar esse relato histórico pra gente? Então, Umbanda tradicional. A minha Umbanda, ela tá... Ah, desligou, ok. A minha Umbanda, ela vem da casa, tem na verdade caridade algum rompimato, lá na Baixada, né? Toda a família estruturada veio ali da Baixada. Então é uma casa muito antiga de Umbanda. E aí, o meu sacerdote é Tenda Verdade Caridade, pai Antônio da Bahia. E a minha casa é Tenda Verdade Caridade, pai Joaquim de Angola. Então a gente vem toda dessa rama de Tenda Verdade Caridade. Por que tradicional? Porque ela vem antes da assinatura dos Hélios em cima da Umbanda. Entende? Daquele negócio. A Umbanda existe. Essa Umbanda já existia antes. Então, assim, é uma Umbanda que ela vem antes
dessa crentice branca, de mesa branca dentro da Umbanda, de não sei o que, de que não pode isso, de que não pode aquilo. Então a gente tem esse culto anterior. O fundador, eu não sei dizer pro senhor ao certo, tá? Vou ser bem sincero, porque é uma rama muito grande e a gente se perdeu dentro disso, entendeu? Mas essa Umbanda, ela se tradicionou dentro do povo carioca, dentro do Rio de Janeiro, entendeu? Ela vem disso aí. Ela supostamente pode ter vindo dos calundus, Com certeza. tá? Que seria aquela É parte que eu não que quis associar tanto, porque existe uma diferença grande também. não se entende porque foi se modificando com o decorrer do tempo, pai. Não tem como. Sim. É uma realidade. Dentro disso daí, a Umbanda do Senhor, ela é desnagotizada, vamos lá, ela é desnagotizada, porque teve essa questão da influência de Zélio. Zélio foi um cara muito top, tá, mano, em trazer muito conteúdo e trazer o nome da Umbanda para crescimento da Umbanda dentro do Brasil. Sim. Porém, juntamente com isso, ele veio com a questão do embranquecimento, da coisa europeia, da questão de cultura europeia, a questão de mesa branca, kardecismo, aonde ele quis desnagotizar a questão do sincretismo com santos iorubais e etc e tal. O senhor tem isso daí? Então, Oi, pai, abençoa a benção. Ó o babá aí, ó. tá aí. Aqui em casa, a gente tem o uso de imagens sim, católicas, né, para representação dos falangeiros, né, por questões de culto e tradição. Né? Agora, eu não entendi muito a pergunta. Calma aí. Se tirou essa questão de desnagotizar. Tá certo. De desnagotizar. O que eu falo desnagotizar? Que na época ele não queria que tivesse influência nenhuma na questão de Ogum, de Yansan, disso, daquilo outro. Ele não queria que existisse, ele queria que fosse só aquela questão ligada realmente à mesa branca, aquela espiritualidade, a questão da caridade, etc e tal. Não, aqui tem sim Ogum, Yansan, Oxum, tem todos esses falangeiros aqui. Tem sacrifício? Tem. Então a tua Umbanda não é uma Umbanda que não tem sacrifício. É, uma Umbanda que tem sacrifício, tem assentamento, tem... Sim, agora vem cá, pai, vamos lá. Vamos botar bem claro, Umbanda que tem assentamento, até para a gente poder explicar ao público. Assentamento parecido com o do Candomblé ou quartinha, quartilhões que são parecidos com o de Umbanda? Então, tem algumas situações que a gente faz dentro do quartinho, principalmente relacionadas ao Exu, né, e a Pombagira. E leva ali dentro da quartinha e tudo mais. Mas tem algumas questões que a gente faz em tronco, a gente faz em vaso, a gente faz em outros tipos de receptáculo, vamos dizer assim. Sim, que não tem a ver com esse bar com 7 pratos, com 8 pratos. Não. Com sopeira. Não, tô dizendo assim para o povo entender. Que daqui a pouco estão dizendo, e lá, o cara faz um candomblé, Umbanda. É justamente já para a gente tirar essa questão. Não, e os assentamentos que eu falo, assentamento, entroncamento, etc., isso não é do falangeiro, tá? Isso vai mais para a parte energética. Preto velho, caboclo e Exu, tá? O falangeiro não. Tá. Então, dentro disso daí tem o sacrifício para essas entidades, onde se tem toda essa ritualística dentro do candomblé do Senhor, dentro da Umbanda do Senhor. Sim. Tá? Porque a gente tem que entender que o pessoal tem aquela questão que tem muita vertente. Hoje tem Umbanda de tudo quanto é jeito, né? Tem muito Umbanda. Eu tenho aquela questão da Umbanda, que é o Moluco que veio de Tata Tranquedo, que veio de Umbanda de Zélio, que tem Umbanda Sete Linha, tem Umbanda cearense, e a gente hoje, graças a Deus, estamos falando aqui 3 cariocas da Umbanda carioca, aonde, o que o senhor me fala sobre essa espiritualidade que é única e exclusiva do Rio de Janeiro, tá? Porque a gente tem o culto da Jurema, que é uma coisa diferente, tá? E nós temos que, assim, nasceu lá, no culto da Jurema, a maioria dos espíritos são nordestinos.
outros são a que adentraram dentro do culto. A gente tem também uma falange nossa, uma linha espiritual nossa, que é a linha de malandro, tá entendendo agora? Que ela é proveniente da parte carioca. Sim. Tá? Proveniente da parte carioca. Não falando do negro José Pilintra, que é uma questão ligada à Jurema Sagrada, mas sim da boemia, do malandro carioca. O senhor pode falar um pouquinho pra gente sobre isso, papai? Então, o culto, é porque até gerou polêmica aí uma vez sobre isso, né? Falando que o povo do Sul incorpora malandro. E para mim é uma grande realidade. Se você não tiver descendência ou ancestralidade carioca, como é que você vai receber o boêmio da Lapa? Não como. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, isso popularizou essa linha, né, de culto, e outras pessoas de outros estados estão desenvolvendo esse espírito, e eu acho super maneiro. Ai, muta seu microfone. E eu acho muito importante também, é legal, é maneiro, só que não é lógico, né, pra gente. É uma pessoa lá do sul, da Quimbanda do Sul, eles receberem o nosso malandro carioca. Eu acho que se você não tem uma ancestralidade, um antepassado carioca, você não tem de onde puxar aquela energia. Então, assim, é um culto que é nosso, é um culto que nós sabemos como acertar, nós sabemos como assentar, nós sabemos como buscar essa energia, porque é um culto nosso, então nós sabemos muito bem, não só historicamente o que é o malandro boêmio, mas ritualisticamente também a gente consegue entender o que tem que ir ali, o que vai ali, o que tem que ser feito para aquela energia se assentar dentro daquela pedra e etc. Então, eu acredito que esse culto ele é mais voltado para o carioca do que para as outras pessoas de outros estados. Não por uma questão de preconceito, não por uma questão de nada, mas é uma ancestralidade nossa, assim como o povo do Nordeste tem as mestras, tem outros tipos de ancestrais, que é um culto deles, que se expandiu, né, depois de muita gente entrar para dentro do culto e trazer essa ancestralidade. Então tá, tiramos essa, vamos a uma próxima etapa. Dentro do culto da casa do senhor, na Umbanda tradicional, dos seus familiares da sua rama, quanto tempo, em média, demora para que a pessoa adentre dentro do culto, passe pelaquele primeiros rituais? Vamos tirar aquele tempo que o cara passa ali do sacudimento a algum tempo que ele passa fazendo a mansi. Vamos contar da camarinha em diante. Quanto tempo mais ou menos da camarinha para frente a pessoa leva, em média, para se tornar um padrinho, um zelador, alguém que possa zelar por outra vida? Vou fechar meu áudio. Então, como eu disse para o senhor, isso depende muito da vivência da pessoa, né? De como a pessoa está aprendendo as coisas, porque eu já vejo muita gente com 30 anos de Umbanda que não sabe conversar e não sabe a diferença entre orixá e falangeiro. Então, assim, o tempo, ele é muito relativo, né? Logicamente que ele conta também, o tempo conta, mas conta mais a vivência. Então, se a pessoa ela vivencia aquilo, se ela aprendeu aquilo, se ela estudou aquilo, se ela entende aquele culto, aí vai, como eu disse para o senhor lá no começo da nossa live, que vai do espírito patrono da minha casa decidir se aquela pessoa vai ser coroada ou não, se está no tempo ou não, entendeu? Então, a gente não tem um tempo certo, mas também não é 1 ano, 2 anos, não é esse tempozinho aí. Mas a gente não tem um tempo determinado, como o candomblé, que você passa 7 anos, você toma 7, você faz 3 anos, você toma 3. A gente não tem esse tipo de visão, pelo menos aqui em casa. O Babá tá com a pergunta, né, que eu li, até que é conhecido seu zelador, e outra questão. Que seria... Ele é zelador de Umbanda, tá? É zelador de Umbanda? Zelador de Umbanda. Então, o que seria essa questão de Umbanda é uma instituição? Não, ele botou, a gente precisa entender que Umbanda é uma instituição, ele está afirmando isso, porque isso é documentado. A Umbanda, depois o Zélio, ele institucionou a Umbanda, né? Então virou uma instituição. Então ela tem diferentes ramas, ela tem diferentes métodos e etc. Por isso tem muitas Umbandas, como o senhor mesmo falou, né? Tem a Umbanda carioca, tem a Umbanda... Sim. Nesse sentido. Sim. Dentro dessa questão aí,
do tempo que a pessoa fica, a gente pode dar aquela comparada na questão para o povo entender que dentro do candomblé a gente tem aquele. Antigamente, não hoje, tá, gente? Infelizmente, não hoje. Antigamente você se iniciava, tomava seu seus três, algumas casas seus cinco e outras com certeza seus sete. E mesmo assim, em algumas casas, não era tempo ainda daquela pessoa ser um sacerdote, mesmo com os 7 anos tomado. Ele era uma ganza, ou ele era um ebome, e que ainda tinha que passar por algumas questões, se refinar dentro daquela cultura, aprender como se faz determinadas situações para que ele possa chegar na questão do sacerdote. Então, essa coerência que o senhor me botou aí de que não é questão de tempo, é questão daquela pessoa, ela tá preparada para aquilo ali, para mim já foi top. Que indiferentemente que ele tenha 10 anos, porra, 10 anos só vai na macumba 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. Ele tem 10 anos, mas ele vai na macumba 3 vezes no ano. O que esse cara sabe? Exatamente. Entendeu? O que esse cara vai entender para poder passar isso para a vida dos outros? Que bom ver pessoas inteligentes conversando, hein? Olha que eu sou, que não sou da religião. Ah, obrigado, meu nego. Então a gente tem passado por essa situação que a gente tem que passar isso para os outros. Porque para a gente poder dar um caminho a alguém, a gente precisa ser conhecedor deste caminho. Sim, saber como se dar caminho, indiferentemente se você tem 10 ou se você tem 7. Se você tem 7 e não sabe, não tem como. E daí por diante. Então vamos lá, pai. Quando a pessoa se torna, vamos lá, um zelador, na sua família existe, além da coroação, outra ritualística para isso? Para zelador, pro zelador? Tipo assim, já é o momento de ele se tornar um padrinho, um zelador de Umbanda. Existe-se um ritual, uma questão ligada a esta situação? Dentro Você da poderia coroação. explicar? Eu vou Sim. fechar. Dentro da coroação, a gente faz a fundamentação da casa do sacerdote, porque só é sacerdote quem tem casa. Então, assim, a gente vai fazer a fundamentação da casa dele. Ele vai ter direito ao que tem que ir no Preto Velho, ao que tem que ir no Caboclo, ao que tem que ir na casa de Exu. A gente fundamentaliza a casa dele, dá a obrigação à coroa espiritual dele, fortifica alguns ancestrais dele, acabou, é aquilo ali. Entende? Porque o que acontece? Como é que você vai... Por isso que eu falo que coroação, nem sempre ela vai dar sacerdócio. A pessoa só é sacerdote se ela tiver um destino para aquilo, uma casa para aquilo, alguma coisa para ela poder ser o sacerdote. Ela vai ser sacerdote que dentro da minha casa? Não é coerente. Ela vai ser um médium coroado dentro da minha casa. É por isso que existe uma diferença entre sacerdotes, né, que foram coroados e médium coroado. Entende? A diferença é a fundamentação da casa. Então, aí o que eu digo assim, não tem muita diferença da liturgia do candomblé. Porque, querendo ou não, você... É a mesma coisa do Ibaxé, né? A pessoa só recebe Ibaxé. Você vai receber o Ibaxé, você pode se tornar um ebome, mas teu Ibaxé tu só recebe na tua casa. Sim, exatamente. Deu pra entender? Você vai tomar 7 anos, mas você só vai receber seus direitos na sua casa. Porque para mim, quem é babalorixá, não é nem só ter casa aberta, é já ter iniciado mais de um filho de santo. Sim. Ter a casa aberta e já ter iniciado mais do que um filho. Fora isso, ele não é um zelador, né? Ele é um ebome, um ser mais velho, uma ganza, que vai estar dentro da tua umbanda te ajudando, sendo um braço forte, sendo uma pessoa que está ali te ajudando na dirigência da casa, porém, ele não nasceu, não tem o caminho sacerdotal. Então, a gente não tem necessidade, que hoje no candomblé já virou moda. Graças a Deus que na tua umbanda não virou, pai. Mas porque no candomblé já virou moda. Tomou 7 anos, todo mundo agora é pai de santo. Todo mundo agora abre casa. Se não for casa, abre a varanda. Fecha ali um curral, bota 3 atabaques ali, pendura alguma coisa ali no teto e fala, vamos tocar, né? Então, hoje está dessa forma. Então, graças a Deus que até dentro da Umbanda do seu tem essa coerência que é necessário ter nascido para ser sacerdote
Padrinho de Umbanda, para outros que chamam como padrinho, outros chamam como zelador, enfim. Na Umbanda não tem pai de santo, por quê? Se ele zela pela vida do filho, se ele cuida daquela ancestralidade, ele é um sacerdote.